Seja bem-vindo à nossa escola dominical em áudio. Lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esta é a lição 9. Tema: as histórias e as poesias falam ao coração. Se você gosta das lições dominical, em áudio, então, por gentileza, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Agora vamos para o texto áureo. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Livro de Salmos, 119, versículo 107. Verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Leitura bíblica em classe. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 20 ao 25. Também vamos ler Salmo 119, do versículo 105 ao 108. Deuteronômio 6. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, e estatutos, e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar, e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Introdução. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Muito bem, agora vamos para o tópico 1. As histórias do Antigo Testamento. 1. Os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida, conforme o livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes, que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, até o tempo de Esdras e Nêemias. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história, conforme se vê em Josué, capítulo 21, versículo 45. 2. As histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel, até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. Nessa época, não havia rei em Israel, e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores, para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divinas. 3. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido, e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu, e após a sua morte, o reino se dividiu, Israel no norte, e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C.,
Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Está escrito no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Muito bem. Agora o tópico 2. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. 1. Os livros sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos. E a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. 2. Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guarda os seus mandamentos, de acordo com Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30. O tema do livro de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. 3. Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor, e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos considera-se como verso-chave o Salmo 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Cantares, capítulo 6, versículo 3. Muito bem. Agora vamos para o tópico 3. Uma mensagem ao coração. 1. Uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas, e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, conforme o livro de Josué, capítulo 3, versículo 13. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo, e ainda proveu um meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá, e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, ele age na história, e nada acontece fora da sua vontade. 2. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos: andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista, elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. 3. Uma mensagem de adoração. Os Salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como
medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. A fim de manter a verdadeira adoração, em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Conclusão. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio, e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Muito bem. Podemos resumir o nosso aprendizado desta aula nos seguintes fatos. Primeiro, as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas. Segundo, os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Terceiro, os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração.